gostaria de, como iremos enfatizar o versículo 6, eu gostaria de começar no versículo 6 e voltar ao 5 novamente. Por gentileza, preste bastante atenção. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Preste bem atenção, amados irmãos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vamos começar novamente no versículo 5 do capítulo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos, revestindo-os de humildade, porque Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. Percebam bem, nós devemos sujeitar-vos uns aos outros, e os jovens aos anciãos, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E voltando ao versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por gentileza, leiamos todos o versículo 6. 1, 2, 3. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Por gentileza, amado irmão, pode se assentar, adorando, glorificando e bendizendo ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amados irmãos, com a permissão da amada igreja, nós conversamos com alguns irmãos que aqui ficaram no vale. Eu, minha esposa, minha filha, minha família, a criança que está no ventre, nós fizemos questão de subir a serra. Fomos lá em Pedra Azul. Foi uma viagem inesquecível. Eu contei com a oração, com a bênção dos amados irmãos, enquanto eu estive lá. Gostaria de lembrar os irmãos que nós teremos um rol de prioridades. E o rol de prioridades que nós temos, o primeiro é o nosso Deus maravilhoso que é acima de todas as coisas. Não existe nada que seja sobre o Senhor. Ele é o primeiro das nossas vidas. Ele é a nossa primeira direção, a nossa força, o nosso amparo, a nossa fortaleza. Então, Ele fica no topo das nossas prioridades. E logo após o Senhor, nós temos a nossa família. E algumas pessoas pensam o seguinte: mas pastor, por que não a igreja? E eu costumo responder aos irmãos que a nossa família é a nossa primeira igreja. Se você não cuida bem da sua família, se você não cuida bem do seu lar, daqueles que lhe são queridos, se você não aprende a perdoar primeiro aqueles que você ama, que estão do seu lado, quando você chora, quando você ri, como que você muitas vezes vai estar tratando uma pessoa que é desconhecida, que muitas vezes você não tem um trato familiar, um trato contínuo? Então, o nosso Deus, Ele nos orienta primeiro Deus, que é o Senhor de todas as coisas, depois a nossa família, logo após a igreja, e assim segue a sequência das nossas prioridades da vida. Então nós fomos ali, mas o que eu achei interessante, amados irmãos, é que nós conhecemos várias coisas lá em Pedra Azul, mas eu encontrei ali um grande amigo, um colega de trabalho, superior onde nós trabalhávamos no quartel. Hoje ele já aposentado, trabalhando em outra área, e nós visitamos ali o sítio que ele tem em Pedra Azul. Nós ficamos muito felizes em visitá-lo, ele ficou muito feliz em receber-nos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos é que naquele sítio todo ele tinha várias criações, vários animais com que ele tratava. Mas era interessante que ele tinha uma criação de cabras, e dentre todas aquelas cabras que ele tinha, existia um bode.
e ele elogiava todas as coisas, ficava feliz com tudo, mas ele tinha ali uma questão com aquele animal. Porque por mais que ele tratasse daquele animal com carinho, com zelo, com amor, ele confidenciou às nossas vidas que em determinados momentos, aquele animal que era tratado, que era acariciado, que era alimentado, que tinha água a todo o tempo, investia sobre ele com cabeçadas e muitas vezes, em algumas situações, quase o machucava. De tal forma que ele, em determinado momento, chegava a perder a paciência de pegar uma vara e bater com tanta força na cabeça daquele bode que o chifre dele quebrou. Veja bem que situação, amados irmãos. E muitas vezes, quando eu olho para uma situação dessa, eu tenho a capacidade de ir lá em 1 Coríntios 13, quando o Senhor fala que o homem, ele deve se examinar. A palavra fala: examine-se, pois, o homem. E é interessante que no dia em que nós estamos aqui perante a igreja, louvando, adorando, bendizendo ao nome do Senhor, recebendo bálsamo de Deus, porque a semana muitas vezes ela é complicada, ela é de serviços, nós saímos cedo e chegamos tarde, mas chegamos aqui e conforme fala a palavra, nós colocamos diante de Deus as nossas vidas, e quando colocamos diante dEle, confiamos nele as nossas vidas, lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, nós conseguimos sair daqui fortalecidos. Mas, amados irmãos, quando nós muitas vezes olhamos essa situação específica, essa história verídica que aconteceu na vida de uma pessoa, nós também olhamos para o Senhor, e nós entendemos que Deus, Ele nos trata com imenso carinho, com imenso amor. E eu gostaria de parafrasear aqui, amados irmãos, a vida de um povo, a vida do povo de Israel. Porque quando nós olhamos para o passado daquele povo, nós encontramos fatos que hoje ocorrem no seio da Santa Igreja Sagrada. Porque a igreja é feita de homens e mulheres, e nós, muito embora estejamos sendo tratados por Deus para amansar, para acabar com o nosso ego, a nossa vontade e o nosso eu, ainda assim, nós nos encontramos na mesma posição que um dia Israel se encontrou diante de Deus. Quando Deus chega para Israel, lá em Deuteronômio capítulo 9, versículo 6, e fala o seguinte: que aquele povo era um povo de dura cerviz. Quem já foi no médico para fazer algum exame da coluna, e em algum momento teve alguma necessidade de fazer um tratamento específico, sabe que a parte da nuca, um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, nós temos a parte cervical da nossa coluna. E é interessante que quando Deus está falando justamente para eles a questão da dura cerviz, é a incapacidade daquele povo de, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos seus erros, mesmo diante das suas dificuldades, aquele povo não conseguia, não tinha capacidade de dobrar a sua fronte e pedir: misericórdia, eu pequei, Pai, eu errei, eu preciso do teu perdão. Muitas vezes eu entrei nesse problema sozinho, com as minhas próprias pernas, com o meu próprio intelecto, com o meu pensamento, mas eu não consigo sair desse problema sozinho. Eu preciso do Senhor para abençoar a nossa vida. Aquele povo muitas vezes não conseguia. É interessante, amados irmãos, que esse povo era um povo
de um coração tão duro, de um coração tão intratável, que em determinados momentos, eles mesmo diante do poder de Deus sobre a vida deles, eles conseguiam murmurar, eles conseguiam ficar tristes com a ação do Senhor. Imagine só, meus amados irmãos, se nós observássemos o poder de Deus sobre esse mundo, e Deus operando maravilhas para salvar o povo dele. Isso aconteceu na vida de Israel. Foram 10 pragas, foram 10 ações maravilhosas, 10 ações inconcebíveis que Deus fez sobre um povo, o povo do Egito, para que aquele povo de Israel pudesse sair em direção à terra prometida. Mas é interessante que, após tanta bênção, após tanta maravilha, talvez se fosse eu ou você, nós estaremos de lá empoderados, felizes, fortes, falando: olha, Deus que fez isso na minha vida, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas não foi isso que aconteceu na vida daquele povo. A primeira luta, a primeira dificuldade, o primeiro mar que esteve na frente deles, a primeira cadeia de montanhas e o inimigo que estava atrás, aquele povo não levantou a voz dizendo: aquele mesmo Deus que me ajudou no passado, que até outrora estava fazendo maravilhas no Egito, é o Deus que está aqui nesse momento, e Ele pode fazer maravilhas com esses egípcios. Amados irmãos, aquele povo, infelizmente, eles não agiram daquela forma, mas o relato se encontra lá em Êxodo 14, versículo 11. As palavras dele são as seguintes: não haviam sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto. Amados irmãos, nós observamos a natureza do ser humano. Não imagine, amados irmãos, que nós somos melhores de alguma forma do que aquele povo. Não imagine que nós temos herdado uma grande salvação por causa do nosso grande intelecto, ou porque somos fiéis, ou porque temos orado muito. Nós temos herdado essa grande salvação pela grande misericórdia de Deus. Mas é interessante que esse mesmo Deus, mesmo diante dessa afronta, mesmo diante dessa murmuração daqueles homens e mulheres, Ele não dá cabo daquele povo, mas, ao contrário, Ele abre o mar vermelho, e aquele povo vê mais um milagre do Senhor. Passa de pé enxuto, chega ao outro lado, eles observam o nosso grande Deus, fazendo algo que nunca dantes foi feito, nenhum olho viu até aquele momento, e as águas cobrem aqueles egípcios, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas se eu com meus olhos visse algo tão maravilhoso, se eu com meus olhos visse algo tão poderoso, se eu com meus olhos visse algo tão imenso, tão inexplicável, eu teria confiança plena no Senhor. Mas que pena que o coração do homem não é dessa forma. Passou-se alguns dias, eles se contaram em um lugar onde faltou comida. Êxodo 16, 3. E ao invés de falarem: olha, aquele Deus que nos tirou do Egito com mão forte, aquele mesmo Deus que nos fez passar em meio ao mar vermelho, é o mesmo Deus que pode fazer qualquer coisa. É o mesmo Deus que pode transportar as montanhas, quebrar muralhas. É o mesmo Deus que pode nos colocar no topo dos montes. Mas infelizmente não foi isso que o povo de Israel falou. Em Êxodo 16, 3, eles falam o seguinte diante da fome: quem dera nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne,
quando comíamos pão a fartar, porque nos tende tirado e colocado neste deserto para nos matar de fome, e toda essa multidão. Amados irmãos, nós passamos a conhecer o coração do homem. Muitas vezes a inconsistência, muitas vezes a infidelidade, muitas vezes a dúvida, muitas vezes o medo. Mas é interessante que o nosso Deus, Ele nos conclama a não sermos apenas um povo que não se dobra a Ele, um povo de dura cerviz. Nós observamos que aqui nessa palavra, Deus, Ele tem desde tempos imemoriais resistido àqueles que são soberbos, resistido àqueles que pensam que são, quando na verdade nada são. Mas Ele tem se mostrado, Ele tem dado graça àqueles que se humilham, àqueles que entendem que nada são, aqueles que entendem que são apenas quando o Senhor vem sobre as nossas vidas nos direcionando, quando ouvimos a voz de Deus, quando abrimos o nosso coração para sermos abençoados, quando deixamos de ser um animal bravio para nos tornarmos pessoas mansas, quando verdadeiramente deixamos-nos ser tratados pelo Senhor. É interessante, amados irmãos, que quando um dos nossos colegas, pastores, eles foram para Israel, e ali eles observavam o tratamento do pastor com a ovelha. E é interessante que na hora da tosquia, em que o pastor pega uma máquina em que é tirada toda a lã daquele animal, na hora e no momento em que ela tem alguma doença no seu focinho, o pastor vai para o rio e pega uma pedra e passa no focinho daquela ovelha até brotar sangue, lava e passa de novo. Em todo esse momento, muitas vezes um tratamento que causa dor, a ovelha não reclama. Mas nós temos que aprender a mortificar dentro do nosso coração o nosso eu. Tentar fazer com que o Senhor tenha a oportunidade de fazer dentro de nós homens e mulheres humildes, que possam ter a capacidade de ouvir a suave voz de Deus. Meus amados irmãos, porque eu lembro de uma situação em que o profeta está subindo uma montanha, o Monte Horebe, em que na sequência ele observa o terremoto, o vento cortante e a chuva, a tempestade. Mas ele só observa, ele só consegue ouvir, ele só consegue sentir a presença de Deus numa voz mansa e delicada. E é interessante, amados irmãos, que quando nós estamos cercados de várias vozes, quando nós estamos cercados de vários interesses, nós não ouvimos o Senhor Jesus Cristo que está à porta. E Ele está à porta e bate. E se alguém ouvir e abrir a porta, Ele diz que Ele ceará conosco e nós cearemos com Ele. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra aqui que o jovem, muito embora tenha força, muito embora seja robusto, muito embora
esteja no início de uma trajetória de sucesso, de bênçãos, ele tem que se sujeitar ao ancião. Um pastor, uma vez conversando, chegou para outro colega e falou: poxa vida, imagine só, quando nós éramos jovens, agora imagine só se nós tivéssemos a mesma força, agora com essa mente que nós temos, para fazer a obra de Deus, para falar a palavra do Senhor, para sair evangelizando. E a outro pastor mais sábio fala o seguinte: mas é justamente nisso em que Deus está trabalhando. Porque Deus, Ele trabalha na comunhão da igreja, quando o jovem, ele entende que ele deve obedecer àquele que é mais velho, deve aprender com aquele que é mais velho. E nós entendemos aqui que quando nós estamos, os jovens, eles se submetem aos anciãos. Nós estamos juntando a força da juventude com a sabedoria do passar dos dias. Muitas vezes algo em que aquele ancião ele já errou, já teve problemas, já teve dificuldades, ele chega para o rapaz afoito: meu filho, não vai por aí não. Houve um conselho de maturidade, faz dessa e dessa forma que você vai ter sucesso. E muitas vezes, se o jovem é afoito, ele vai e quebra a cara. Mas quando ele ouve com paciência, muitas vezes as histórias longas que os nossos decanos eles querem contar, querem passar com muita alegria, nós encontramos pérolas que muitas vezes nos tiram de erros, de dificuldades, de problemas, de ansiedades, de depressões, através de um conselho maduro. Interessante, amados irmãos, que não somente isso, ele fala o seguinte: olha, sede todos sujeitos uns aos outros e revestiu de humildade. É interessante que em determinado momento Jesus Cristo fala o seguinte: olha, como você pode falar um Deus, como você pode falar que ama um Deus que você não vê, se o irmão que está do seu lado, que você tem trabalhado o dia com ele, você não o ama? Amados irmãos, sujeitar-nos uns aos outros. Muitas vezes quando nós sabemos ou pensamos que sabemos que o outro não está com a razão, que o outro tem problemas, tem dificuldades, tratar o outro com carinho, tratar o outro com zelo, com respeito, com amor, muitas vezes isso dói no nosso ego. Muitas vezes a nossa razão pessoal, muitas vezes o desejo de dizer e gritar e falar que estamos certos é muito grande. Mas temos a paciência de ouvir, temos a paciência de sentar, temos a paciência de muitas vezes perdoar alguma pessoa que nós pensamos ou achamos que está errado. Leva-nos a tratar com o nosso ego, de forma que nós possamos encontrar dentro de nós humildade, para que não possamos agradar a nós mesmos, mas agradar ao Senhor a qual servimos, ao nosso Deus maravilhoso. É interessante, amados irmãos, que nós devemos entender isso, porque toda essa trajetória, ela vai fazer de nós homens e mulheres mais maduros, porque a maturidade, ela não passa apenas pelo tempo cronológico em que nós podemos contar com o relógio ou com o calendário. A maturidade, ela passa pela capacidade de ser humilde, de aprender. Muitas vezes as pessoas não estão querendo ouvir os outros, dizem que já sabem, ou mesmo ler alguns livros de pessoas proeminentes, de pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades que passamos, ou às vezes ouvir por alguns minutos um idoso.
Amados irmãos, a maturidade, ela não chega a nós apenas pelo passar do tempo. Nós temos que tratar conosco, com o nosso coração, entendendo que Deus, Ele quer fazer com que nós possamos estar sendo provados verdadeiramente, mas aprovados. Conheci uma certa pessoa que certa vez, ele falou o seguinte comigo: mas, meu irmão, eu sempre passo por essa prova, eu sempre passo por essa dificuldade, esse problema, esse anseio. Mas eu olhei para ele e perguntei: como que você trata dessa situação? Aí eu fico nervoso, eu já falo 2 ou 3 coisas, e eu entendi: olha, você está passando pela prova, Deus está querendo te aprovar, mas enquanto você reprova na mesma prova que você está sendo reprovado, você vai passar por ela novamente, até que um dia que você entenda que você tem que passar para um nível, passar de ano, passar para outra fase, aí vão vir outras provas, até você entender que Deus quer de você que você tenha maturidade. Meus amados irmãos, a palavra de Deus fala que enquanto o filho, ele é mancebo, ele é criança, ele não tem maturidade, ele está no mesmo nível do escravo. Todas as coisas lhe pertencem, todas as coisas são do filho, mas ele é tratado como um servo. Deus, Ele tem maravilhas para a sua vida, Ele tem bênçãos poderosas, Ele tem profundidade de relacionamento com o Espírito Santo na sua vida. Mas enquanto nós não formos maduros o suficiente para entendermos a profundidade daquilo que Deus Ele quer fazer na minha e na sua vida, nós não vamos receber, nós não vamos tomar posse dessa herança. Deus Ele quer trabalhar no meu e no seu coração. É interessante, amados irmãos, que o mesmo remédio que na mão de uma pessoa madura, na mão de uma pessoa adulta, é uma bênção, pode tratar uma dor de cabeça, uma outra doença, na mão de uma criança pode ser um veneno. E nós temos que entender que o poder de Deus na nossa vida é algo maravilhoso, que deve ser uma bênção para mim, para você e para toda a igreja. Mas imagine só, se o poder do Onipotente viesse sobre a vida de João, quando ele falou: o Senhor Jesus Cristo, o Senhor quer que nós mandemos cair fogo do céu e mate esses samaritanos. E o Senhor Jesus Cristo tem que tratar com aquele ego inflado de João, que viu o profeta mandando descer fogo do céu sobre os seus 50, e chega para João e fala o seguinte: olha, você não está entendendo a qual espírito nós estamos servindo. Meus amados irmãos, Deus quer gerar em nós sabedoria, corações sábios. É como Davi pede ao Senhor para que nós possamos contar os nossos dias, de tal forma que possamos encontrar corações sábios, e Ele possa trabalhar em nós, através de nós, em outras vidas. Muitas vezes nós entramos aqui dentro dessa casa, dentro dessa igreja, preocupados, ansiosos, pedindo ao Senhor: Senhor, eu preciso dessa bênção, eu preciso, Senhor Deus, disso, porque isso é importantíssimo para mim, meu Deus. E amados irmãos, nós devemos entender que muitas vezes aquilo que tem maior valor monetário, ou aparentemente tem, muitas vezes não é o mais precioso. Eu trabalhava ali perto do banco ali de Cariacica Sede, no local que era logo ali do lado, e muitas vezes chegavam idosos
com as lágrimas dos olhos, e falava: meu filho, eu perdi tudo. E nós perguntávamos: mas senhor, senhora, o que aconteceu? Como que nós podemos te ajudar? E aquelas pessoas falavam o seguinte: olha, eu saí do banco, eu tinha pegado todas as minhas economias, e em um determinado momento uma pessoa deixava cair uma folha de cheque com valor muito alto, eu peguei aquela folha, entreguei para aquela pessoa, ela falou: parabéns, você é uma pessoa muito honesta, eu gostaria de te recompensar pela sua honestidade. Vamos fazer o seguinte, vão ali comigo, eu vou te indicar o escritório de uma pessoa muito querida, porque ela vai te recompensar com a quantia muito grande, e você vai ser muito feliz. E aquele idoso, ludibriado por aquela oferta de dinheiro, era conduzido. Quando chegava ali no local: o escritório, você vai entrar nesse beco, você vai ir para cá, mas só que a partir daqui, você não pode entrar com nenhum pertence. Deixa as suas coisas comigo, quando você voltar, eu te entrego novamente. A pessoa entrava, inocentemente deixava os seus pertences com aquela pessoa. Ela procurava aquele escritório, aquele homem a qual ela foi indicada, e não encontrava. E quando ela voltava, tudo que ela tinha havia sido arrebatado. Meus amados irmãos, nós temos que entender de uma vez por todas o que verdadeiramente tem valor para as nossas vidas. O que verdadeiramente é precioso para os nossos corações. Certo dia, alguns dias atrás, nós tínhamos aqui nesta casa, em vários lugares, velórios de pessoas que nós amamos, um dia vivos, outro dia encontrando com o seu Criador. Meus amados, nós temos que abrir os nossos corações, para que nós possamos entender que de mais valor para as nossas vidas, por mais que seja tentador, não são as coisas materiais, não é aquilo que eu ou você possamos tocar. O Senhor Jesus Cristo em determinado momento fala: olha, onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. É interessante, amados irmãos, que se nós entendemos que a eternidade é algo mais real e mais palpável do que as coisas hoje que querem nos iludir, nós devemos depositar a nossa confiança, nós devemos depositar as nossas forças, nós devemos depositar a nossa alegria naquilo que rende mais, naquilo que dá mais lucro. E quando nós começamos a entender, quando nós começamos a ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor, quando nós passamos a ouvir não a voz das outras pessoas ou do mundo que está do nosso lado, mas paramos para ouvir a suave voz do Senhor Jesus Cristo, que está à porta do nosso coração e insistentemente bate, para que Ele possa cear conosco e nós com Ele. Quando nós ouvirmos de uma vez por todas essa voz, nós vamos entender verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo é a pérola de grande preço. É algo que não existe comparação nesse mundo. Não existe coisa ou algo que seja mais valorosa nesse mundo. E, amados irmãos, eu entendo que quando o apóstolo Pedro, ele coloca a importância da humildade ao homem e à mulher, ele nos dirige para que nós possamos estar abrindo verdadeiramente os nossos corações.
entendendo que muitas vezes nosso eu, nosso ego, a nossa mente, ela pode achar que nós somos os donos da verdade, mas nós temos que entender que o caminho, a verdade e a vida é apenas um. É o Deus vivo, é o Deus maravilhoso. E nessa noite, amados irmãos, Ele se encontra aqui no nosso meio. E Ele tem um projeto, amados, para a minha e para a sua vida. Um projeto que passa sobre a humildade no nosso coração. Um projeto que passa sobre os momentos de amadurecimento do nosso ser. Um projeto que passa sobre a capacidade de nós entendermos o que realmente vale ou o que não vale tanto. E quando nós passarmos a deixar com que Ele dirija as nossas vidas. Quando nós entendermos e passarmos a deixar Ele dirigir o nosso coração e o nosso ser. Às vezes nós vamos ser levados ao lugar que outrora nós não queríamos ir. Mas nós vamos passar a entender que é o lugar onde nós deveríamos estar. Deus, Ele tem um grande projeto para a sua vida. Ele tem planejado desde a eternidade fazer algo maravilhoso através de você. Não foi o pastor Val que planejou, não fui eu que dei a minha vida pela sua vida, foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele, com grande amor, Ele tem ansiado para que você decida de uma vez por todas, antes que seja tarde, que para você, para o seu coração, o Senhor Jesus Cristo é o que é de mais precioso na sua vida. Amados irmãos, eu gostaria de encerrar a palavra de Deus orando pela sua vida e pelo seu coração. Gostaria que você estivesse de pé, os nossos amados irmãos músicos que estarão cantando aqui, louvando o nome do Senhor. Eu gostaria que você entendesse que muitas vezes as coisas deste mundo, elas estão muitas vezes tentando tirar a sua atenção daquilo que importa. Muitas vezes as questões da nossa vida têm tentado colocar a ansiedade, que é o excesso de futuro nas nossas vidas. Tem tentado trazer o estresse aos nossos corações. Tem tentado tirar a nossa paz. Mas eu garanto a você, se você abrir o seu coração nessa noite, aqui no nosso meio, neste lugar aqui, está um Espírito maravilhoso, está um doce Espírito. E se você abrir o seu coração verdadeiramente, Ele tem o poder de fazer com que você lance sobre Ele as suas ansiedades, as suas necessidades e os seus problemas. E a partir do momento que você entregar a sua vida, o seu coração a Ele, e confiar nele todo o seu ser, Ele vai tomar conta da sua vida, Ele vai tomar conta do seu ser, e vai estar abençoando o seu viver e o seu coração. Vamos estar ouvindo agora os nossos amados irmãos. Esteja colocando a sua vida diante do Senhor, esteja ouvindo a potente voz de Deus, encurve a sua fronte, esteja nesse momento de louvor, adorando ao nome do Senhor, colocando todo o seu coração, falando: Senhor Jesus Cristo, eu preciso ouvir da sua voz nessa noite. Já que nós estamos aqui perante a potente mão de Deus, abra o seu coração ao Senhor e deixe Ele falar ao seu coração. Tu és santo.
outra palavra se faz necessária pra te descrever. Oh Deus maravilhoso, Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Antes de eu orar pela sua vida, eu gostaria de dar a você que hoje está aqui conosco uma grata oportunidade que um dia eu tive em minha vida. Eu ouvi e li na palavra do Senhor que naquele último dia o Senhor Jesus Cristo fala que aqueles que o aceitaram, aqueles que um dia levantaram a sua mão e o reconheceram perante os homens, diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo naquele dia também estará o reconhecendo perante o Pai que está no céu. Naquele dia em que eu entendi essa grande maravilha, em que eu quis receber para a minha vida essa grata garantia do Senhor, de poder ter a certeza da salvação, eu me levantei de onde eu estava e vim à frente e reconheci o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, amado irmão, eu gostaria que você também tivesse essa oportunidade nessa noite. Se você entendeu que nada mais importa, nada mais é valoroso, nada tem um valor maior do que o Senhor Jesus Cristo, e você entende que Ele é precioso na sua vida, eu te convido a vir à frente e ser corajoso e aceitar aquele único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Oh Deus maravilhoso, oh Deus de maravilhas, maravilhoso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós adoramos ao Teu nome. Nós entendemos através da Tua palavra, Senhor Deus, a necessidade de que possamos deixar o Senhor trabalhar no nosso eu. O Senhor possa trabalhar na nossa vida, para que, Senhor Deus, nós possamos ser, meu Pai, conforme a Tua vontade. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa, meu Pai, viver em nós. Meu Senhor Deus, que nós possamos, meu Pai, ser diminuídos e que o Senhor seja exaltado. Meu Senhor Deus, abençoa por misericórdia esse povo que se chama pelo Teu nome, a Tua igreja amada e querida, que um dia estará habitando as regiões celestiais. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa vir direcionando e que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado no nosso meio. É o clamor que nós pedimos, adorando e glorificando a Ti assim, em nome de Jesus. Amém e amém.